Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de Física. Agora nós vamos dar início à competência de número 6 e nós vamos discutir um pouquinho a respeito da termologia, né? Em primeiro lugar, o que estuda a termologia? A termologia é um ramo da física, né, que estuda sistemas em que a temperatura é uma grandeza, uma informação relevante para a descrição dos fenômenos associados aos problemas relativos à termologia, né? Então eu vou iniciar o raciocínio pegando algo meio que genérico para que a gente consiga discutir todas as propriedades do nosso sistema ou então coisas que a gente vai estudar ao longo dessa competência, né? Ao longo dos fenômenos que envolvem a temperatura, mas em particular coisas que a termologia estuda. Então aqui eu peguei um probleminha que ele sintetiza essas ideias, né? Então a gente tem uma tela de amianto, né? Um recipiente que contém água, um bico de Bunsen e aqui uma turbinazinha, né? A ideia é que quando eu ligo, tá, aqui o meu fogo, o que acontece? Né? Essas partículas elas já estão em movimento, as partículas da água já estão em movimento, né? Uma partícula, qualquer molécula, ela tem essencialmente três movimentos, né? Ela tem um movimento vibracional, um movimento rotacional e um movimento translacional, né? Esses três acontecem de forma simultânea, de concomitante um ao outro, né? A ideia é o seguinte, que a partir do momento que eu ligo, tá, o bico de Bunsen, ocorre uma transferência, né? Uma transferência de quê? De uma energia. Por que ocorre essa transferência de energia? Porque a gente consegue observar, né, de forma macroscópica mesmo, que as partículas desse recipiente elas vão começando a ficar cada vez mais agitadas. Isso sugere que o meu sistema, como as partículas estão ficando mais agitadas, esse sistema sugere então que esse sistema está recebendo energia. Essa energia ela provém, né, do fogo, que em contato com a tela de amianto esquenta, né, fazendo com que as partículas fiquem mais agitadas, consequentemente a temperatura se aumenta, né? Essa agitação das partículas faz com que elas fiquem mais agitadas, o movimento delas fique mais intenso, a ponto dos grupos de moléculas eles começarem a se separar. Então, a partir do momento que ocorre essa separação, né, desses grupos de molécula, no caso da água são vencidas as pontes de hidrogênio que mantêm as moléculas de águas coesas, né, essas partículas começam a ficar livres e independentes. Um movimento não depende mais do outro, né? Um grupo de moléculas não depende mais do movimento do outro grupo, né? Então isso sugere que é uma transição de estado e de fato, né, o que a gente observa no macroscópio? Que aqui começa a se formar, né, um vapor de água, né? A gente tem um vapor de água que vai se acumulando aqui por uma diferença de pressão, né, interna ao recipiente e externa. Esse vapor é expelido, ele bate na turbina e por fim a minha turbina gira, né? O que sugere que a turbina ganhou movimento, né? Mas esse movimento tem que vir de algum lugar, né? Da onde vem esse movimento da turbina? Vem desse choque, né, das partículas do vapor de água em contato com a turbina. Então a minha turbina, como ganha movimento, a gente pode falar que ela recebeu também energia, né? Então esse sistema aqui ele demonstra mais ou menos essa ideia, né, do contexto energético que se instaura a termologia, né? Energia no sentido de que as minhas partículas estão agitadas e a partir do momento que eu coloquei em contato com o fogo, elas ficaram mais agitadas, né? Então agora a gente vai dar um nome, né, representar conceitualmente essas ideias da agitação das partículas, né? Então a primeira coisa que a gente trata, né, que talvez seja uma das coisas mais importantes na termologia e posteriormente na termodinâmica, é a energia térmica, né? Se a gente conseguisse calcular, né, somar para cada uma dessas partículas essas agitações, tanto vibracional, rotacional quanto translacional dessas partículas, né, essa somatória, esse somatório, ele resultaria no que a gente chama de energia térmica, né? Só que olhar para um sistema térmico, né, um sistema termodinâmico, como ele envolve inúmeras partículas,
trilhões, quadrilhões, quinquilhões de partículas, como é que a gente computa uma por uma, né? Então a gente tenta dar um olhar um pouco mais macroscópico para esse sistema. A gente tenta representar matematicamente não cada partícula, mas sim a sobreposição de todos esses movimentos, ou seja, uma média desses movimentos. Então a gente representa também, né, arbitrariamente, de forma arbitrária e matemática, o contexto genérico dessas partículas, uma média dessas agitações. A essa ideia de representar por uma medida arbitrária o estado térmico de um sistema, né, o conjunto, né, dessas agitações, a gente dá um nome para essa ideia de temperatura. E por fim, como a gente vai fazer uma medida, associa-se um símbolo que a gente vai representar de forma conveniente por um T maiúsculo, né? Então, esse sisteminha ele mostra pra gente dois conceitos, né? O conceito de que as partículas têm uma agitação e o conceito de que eu posso dar um olhar macroscópico, não necessariamente microscópico no meu sistema, né? Se eu analisar microscopicamente partícula por partícula, eu olho a energia térmica do meu sistema. Caso eu queira generalizar para o estado todo das partículas, né, representar isso através de um número, a gente atribui a ideia desse número arbitrário, diga-se de passagem, a ideia de temperatura, né? Outro conceito que é extremamente importante dentro da termologia é o conceito de sistema isolado, né? O que é um sistema isolado? Para ilustrar a ideia do sistema isolado, eu montei aqui um sisteminha que eu tenho dois corpos, tá? Um que eu representei pela cor vermelha, outro que eu representei pela cor azul. Eles estão a diferentes temperaturas, né? Eu chamei de TA e TB por uma questão conveniente, né? E eu estou impondo uma restrição nessas temperaturas. Eu estou impondo que TA é maior do que TB, ou seja, né, a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Bom, como as temperaturas são diferentes, o que a gente pode pensar? Que os estados térmicos, né, do corpo A e do corpo B, eles são estados diferentes. Como a temperatura é maior, isso daqui do corpo A pelo menos, isso sugere que as partículas estão mais agitadas. Então agora eu vou fazer uma analogia para representar esse modelo, né, que eu estou me utilizando dessas agitações das partículas. Então a ideia, tá, pessoal, só para a gente ter uma visão microscópica, por mais que seja abstrato isso, é que aqui as partículas estão com uma certa agitação. No corpo B também, só que menos intensas. Então, ora, o que acontece? Essas partículas vão se chocar, né, com o corpo B, e essa agitação, como há um choque das partículas do corpo A com o corpo B, a cada choque, né, as partículas do corpo A têm o seu movimento diminuído. Portanto, né, como há uma colisão com as partículas do corpo B, as partículas do corpo B recebem essa energia, né, através dessa colisão e elas ficam mais agitadas. Então, o que a gente pode pensar, pessoal? Que o corpo A, como os movimentos a cada choque vão se tornando cada vez menores, o corpo ele cede a energia térmica, né? Há uma questão interessante, é que eu estou me utilizando da palavrinha cede e não perde, né? Porque perder ela parece que some e não pode, né? O nosso sistema, todo o sistema físico, a energia tem que se conservar, né? Então eu estou me utilizando a palavra cede, porque vai para algum lugar essa energia, né? Essa energia, como o movimento dos corpos A, das partículas do corpo A, são diminuídos e, consequentemente, a do corpo B aumentam, né? Então a gente pode falar que o corpo A cede energia térmica, ou seja, a temperatura, né? A agitação média das partículas, ela consequentemente diminui, né? Só que como cede, para algum lugar vai, portanto, o corpo B, ele recebe essa energia térmica, né? As partículas elas começam a ficar mais agitadas. Portanto, a temperatura do meu sistema ele tende a aumentar, né? O que é um sistema isolado? Quando eu restringo as trocas de energia térmica entre os corpos que estão interagindo, que no meu caso aqui, né, é só o corpo A do corpo B. Não há nenhuma troca de energia térmica com o ambiente externo, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês objetos que a gente se utiliza no dia a dia
que funcionam como, né, que representam essa ideia do nosso sistema isolado, né, essa caixa que restringe trocas de energias térmicas entre os corpos que estão interagindo. No meu caso aqui são 2, mas eu poderia colocar 3, 4, 5, 6, 7 corpos, não importa, né, não vai fazer muita diferença no nosso problema, né? E essas trocas de energia térmica que o A cede e o B recebe, elas acontecem até quando? Elas acontecem até quando o meu sistema atinge o que a gente chama na ciência de equilíbrio térmico. Ora, o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico, pessoal, ele é caracterizado quando o meu sistema está à mesma temperatura, né? O que justifica essas trocas de energias térmicas entre o corpo A e o corpo B, elas acontecem até que a mesma temperatura de todos os corpos atinjam o mesmo valor, né? A mesma medida arbitrária para representar. Ou seja, todos os corpos que pertencem ao meu sistema isolado, eles vão se encontrar no mesmo estado térmico, na mesma agitação média, né? Costuma-se dizer que isso daqui, pessoal, por mais que sejam 2 corpos, né, ele se torna um único corpo térmico, né? Porque a agitação das partículas, tanto do A e do B no equilíbrio térmico, vão ser as mesmas, né? Só cuidado para você não não fazer algumas confusões, como por exemplo, temperatura e sensação térmica, né? São conceitos completamente diferentes. Percebam que em momento algum eu me utilizei da ideia de quente e frio. Isso por quê? Porque quente e frio para a física não existe, né? Porque é uma medida extremamente subjetiva, né? Que depende do indivíduo, né? Mas uma questão é interessante. Se eu, por exemplo, colocar, né, eu medir a temperatura, como aqui, ó, todas as partículas da lousa, né, que aqui estão no mesmo sistema isolado, ela não recebe calor de fora, nem perde calor para o meio externo, eu posso ter segurança completa que a temperatura desse ponto da lousa e deste ponto da lousa são as mesmas, porque o meu sistema está no equilíbrio térmico, né? E não só os pontos da lousa, mas, por exemplo, as paredes que cercam esse estúdio, né? Tanto a parede quanto a lousa estão à mesma temperatura. Isso porque o meu sistema está em equilíbrio térmico, né? Uma ideia para você ter a respeito dessa ideia do equilíbrio térmico é que, por exemplo, né, se eu estou fazendo um almoço, né, eu pego e tiro um arroz, né, acabei de fazer o arroz, coloco em cima da mesa, tiro o refrigerante do freezer, né, deixei lá por um tempo, coloco na mesa. À medida que o tempo passa, o que acontece, né? Ambos, tanto o arroz quanto, né, o refrigerante estão em contato com o ambiente, né? Então o que acontece? A temperatura do arroz vai diminuindo, perdendo energia térmica para o ambiente, e o refrigerante vai ganhando energia térmica do ambiente. Isso daí acontece até quando? Até quando o ar, o arroz e o refrigerante estão à mesma temperatura. Percebam, pessoal, que esse fluxo de energia térmica, né, ele sempre tem que ser respeitado. Corpo, né, de temperatura mais alta diminui a temperatura e o corpo de temperatura mais baixa, ele aumenta, né? É impossível você ter um corpo de temperatura baixa para atingir o equilíbrio térmico diminuir a temperatura. Não, isso daí não acontece, né? Esse fluxo sempre tem que ser respeitado. A energia térmica sempre transita do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É impossível você ter o contrário. Nunca a energia vai fluir do menor temperatura para a maior temperatura. Bom, ora, você já pode perceber que a nossa energia térmica, tanto a energia térmica quanto a temperatura, né, elas são conceitos um tanto quanto abstratos, né, que medem agitações de partículas, né? Como é que a gente mede a temperatura se é um número arbitrário, né? Como é que a gente representa um estado térmico de forma arbitrária? Aparentemente sim, de fato, é arbitrário, 100% arbitrário, porém é interessante que há uma correlação entre os estados térmicos, né? A ponto da gente poder fazer medidas e expandir essa ideia que a partir de representando poucos estados a gente consiga definir qualquer estado térmico, né? Numericamente, né? Então, ora, como é que a gente mede temperatura? A gente mede temperatura através de um objeto bem famoso que provavelmente você já teve contato na sua vida, que é um termômetro, né? Existem vários tipos de termômetro, cada um deles com a sua particularidade, mas
essencialmente todos funcionam da mesma forma, usando o mesmo processo físico, né? Que então a gente tem um termômetro, por exemplo, a gás, um termômetro de lâminas bimetálicas, o termômetro de mercúrio, que talvez seja o mais famoso, termômetro digital, termômetro de Galileu, termômetro a álcool. Existem uma série de termômetros, né? Mas ora, como é que eles funcionam? Como é que mede temperatura, né? Como é que um termômetro mede temperatura? A ideia é o seguinte: como o conceito de temperatura ele é arbitrário, né? E a gente tenta representar o estado térmico como um todo, né? A gente não representa cada molécula, a gente representa o estado térmico como um todo. Então o que que se faz? Para não representar o estado microscópico, né? Cada partícula, a gente tenta associar algo que a temperatura se manifeste no macro. Então a gente não vai olhar para a temperatura em si, mas sim como ela se manifesta a ponto da gente poder enxergar. E a partir dessa manifestação fazer uma correlação do estado térmico arbitrário com a grandeza que se manifesta no macroscópico, né, em nível macro, né? Então, ora, todos esses termômetros eles funcionam aparentemente da mesma forma, como por exemplo, o termômetro a gás. Quando um sistema recebe energia térmica, quando esse termômetro recebe energia térmica, um gás que está dentro desse termômetro sofre uma expansão, né? Essa expansão ou contração do gás, né, o aumento de volume ou a diminuição do volume, faz com que a gente possa calcular essa variação do volume. A partir dessa variação do volume, você define o seu estado térmico matematicamente. Da mesma forma, o termômetro de lâminas bimetálicas, né? O termômetro de lâminas bimetálicas são duas lâminas, né, metálicas de materiais diferentes que quando recebe ou perde energia térmica, elas sofrem uma dilatação ou uma contração. Como são dois materiais diferentes, né, esses materiais sofrem dilatações ou contrações diferentes, fazendo com que a placa sofra uma curvatura. A partir dessa curvatura, você mede essa curvatura e relaciona com diferentes estados, né? Se o sistema, por exemplo, o meu material sofre uma curvatura, recebe mais energia térmica, ele curva cada vez mais. Então, essa relação de quanto se curva e o meu estado térmico é feito matematicamente. Da mesma forma, um termômetro de mercúrio, que eu já vou detalhar ele um pouquinho melhor, o termômetro digital ele funciona com diodo semicondutor, que quando o sistema recebe a energia térmica, passa por ele mais corrente e um software, né, um aparato eletrônico, ele reconhece esse aumento de corrente e associa um número a ele, que seria a representação da temperatura. Ora, de qualquer forma, como você pode perceber aqui, todos esses termômetros, eles funcionam da mesma forma. O sistema recebendo, perdendo energia térmica e esse ganho ou perda de energia térmica, né, se manifesta no macro. Então você correlaciona o seu estado térmico com essa grandeza que você mede no macro, né? O termômetro de mercúrio, pessoal, ele essencialmente funciona com um bulbo. Dentro desse bulbo contém uma substância térmica, que no caso de termômetro de mercúrio é o mercúrio, né? Já explico por que se utiliza o mercúrio, né? E um tubinho bem fininho, que é chamado de capilar ou então haste, né? O que acontece, pessoal? Quando a gente coloca, né, o bulbo em contato com algum material, qual é a tendência desse sistema? Atingir o equilíbrio térmico. Então, ora, por exemplo, o termômetro de mercúrio, que essencialmente ele se constitui de um bulbo que contém uma substância térmica, que no caso é o mercúrio, e uma haste, né, que a gente chama de capilar, né, um tubo bem fininho que contém também essa substância térmica. Então, como funciona o termômetro de mercúrio? Você coloca ele em contato com o material e qual é a tendência desse sistema? Atingir o equilíbrio térmico. Ora, se vai atingir equilíbrio térmico, o meu termômetro pode receber energia térmica ou então ceder. Ele vai receber energia térmica quando ele estiver a uma temperatura mais baixa e ele vai perder energia térmica, né, ceder energia térmica quando ele estiver a uma temperatura mais alta que o sistema em contato. Ora, se por exemplo, vamos pegar o exemplo, a parte de que o meu termômetro recebe energia térmica, que eu acredito que seja um pouco mais visual. Quando um corpo recebe energia térmica, pessoal, o que acontece? Né? Algo se manifesta no macro, o meu sistema ele sofre uma dilatação
dilatação, né? Então, essa substância termométrica, pessoal, que é, no caso, o mercúrio ele sofre uma dilatação. É justamente por causa disso que se utiliza o mercúrio, porque o mercúrio, a pequenas variações de temperaturas, essa dilatação ela se manifesta a ponto de ser mensurável, né? Não se utiliza a água, por exemplo, porque a pequenas variações de temperatura, a água sofre uma dilatação muito pequena, uma dilatação risória, a ponto de não poder ser mensurável, né? Então se utiliza o mercúrio justamente por causa disso, porque ele dilata a ponto dessa dilatação ser mensurável, né? A gente pode medir esse comprimento. E é justamente a partir desse comprimento, tá, que a gente define o nosso estado térmico. Então, por exemplo, eu deixo meu termômetro em contato com o ar ambiente e eu vejo o tamanho dessa substância termométrica, né? O quanto ela dilatou. A esse tamanho a gente chama de grandeza termométrica, né? Que é o comprimento que caracteriza o estado térmico, ou seja, a temperatura do nosso sistema, né? Então eu marco isso, eu dou um número arbitrário para esse tamanho, né? Eu meço lá 20 centímetros, esse 20 centímetros equivale ao meu estado térmico, por exemplo, de 40. É um número arbitrário, eu chamo isso de temperatura, esses 40, né? Eu coloco o termômetro em contato com outro sistema, a minha grandeza termométrica sofre uma dilatação e eu meço esse novo tamanho, né? E a partir desse novo tamanho, eu vou montando o que a gente chama de escala termométrica, né? Para pequenas temperaturas, pessoal, né, não temperaturas absurdamente grandes, essa relação no termômetro de mercúrio do comprimento e do estado térmico que você define, ela é linear, né? Então essa relação linear permite a gente representar matematicamente a grandeza termométrica, que no caso seria o comprimento, e a temperatura que caracteriza o meu estado térmico, né? Ora, se é uma relação linear, isso daqui é uma função de primeiro grau. Então eu coloquei as minhas variáveis como a grandeza termométrica, G, né, que seria o comprimento, e T, a temperatura, o número arbitrário correspondente ao meu estado térmico, né? Então A e B, eles são constantes, né, aqui na minha função de primeiro grau, que se você já estudou função de primeiro grau, você deve reconhecê-los como o coeficiente angular, né, o A, e o coeficiente linear, o B, né? Então, ora, quem é A e quem é B no nosso problema físico? A, ele está associado à substância térmica, né? Se eu troco aqui, por exemplo, o mercúrio por álcool, né, esse A vai ter um valor diferente, né? Ele está associado justamente à substância que você se utiliza para medir a dilatação, no caso aqui do comprimento, né? B está associado com o estado térmico zero. Então eu coloco um zero, né, um padrão zero, e eu associo um tamanho para esse estado térmico zero, que é o coeficiente linear. Se nós representarmos isso através de um gráfico, né, nós temos aqui uma função de primeiro grau, uma reta, né, uma reta em que onde ela cruza o eixo vertical, caracteriza-se o ponto, né, o B, que é o coeficiente linear. E a inclinação dessa reta, ou seja, a tangente deste ângulo que forma com a reta horizontal, é o coeficiente angular, numericamente igual ao coeficiente angular, né? Essa representação matemática linear, essa primeira aproximação que se faz para representar algo mensurável para uma ideia arbitrária, né, subjetiva, é chamado de equação termométrica. Agora nós vamos discutir um pouco a respeito de escala de temperatura, né? Então, o que é uma escala de temperatura? Uma escala de temperatura é uma representação, né, genérica de todos os estados térmicos, né, em que há uma correlação que a gente se utiliza no dia a dia, né? As escalas térmicas, elas são baseadas, né, em o que a gente chama de ponto fixo, que nada mais nada menos é do que uma padronização dos seus estados térmicos, né? Então a gente se utiliza de estados padrões para que esses estados representem a temperatura do nosso sistema, né? A esses estados padrões, nós chamamos eles de pontos fixos, né? São dois pontos fixos que a gente precisa, isso lembrando, né, por causa daquela relação linear, dois pontos bastam que a gente defina, né, qualquer outro ponto da nossa escala, né? Então o primeiro ponto fixo que se utiliza é a água em gelo em equilíbrio térmico, isso também é conhecido como ponto de gelo. Então no sistema que tem água e gelo a mesma temperatura, essa agitação das partículas
caracteriza o nosso estado térmico, né? Já o segundo ponto fixo é a água em ebulição a uma pressão de 1 atm, né? Esse ponto é chamado de ponto de vapor, né? Então, a partir do momento que a água entra em ebulição a uma pressão normal, né, a gente representa esse estado térmico de forma arbitrária e chama ele de temperatura, né? Qualquer um pode montar a sua escala, desde que você seja coerente com a representação desses pontos fixos, né? A associação numérica desses pontos fixos, né? Escalas famosas que existem, né? Escalas que se utilizam bastante no dia a dia, é, por exemplo, a escala Celsius, né? Em que a escala Celsius ela se constitui de 2 pontos fixos, né? Obviamente, né? O ponto de gelo para a escala Celsius é representado numericamente pelo número 0, a escala, né, de Celsius se utiliza do segundo ponto fixo, ou seja, o ponto de vapor como um número associado ao estado de 100, né, e se utiliza a unidade de medida para esse sistema térmico, né, para a escala Celsius, como graus Celsius. É uma escala que entre o ponto de gelo e o ponto de vapor existem 100 subunidades, né? De 0 a 100 a gente tem 100 subunidades. Já a escala Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit, os pontos fixos dela, o primeiro e o segundo ponto fixo, são caracterizados pelos números associados aos estados de ponto de gelo 32 e o ponto de vapor, né? O segundo ponto fixo 212, né? A unidade de medida a qual se utiliza para a escala Fahrenheit é o grau Fahrenheit, né? É uma escala em que da distância entre o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo existem 180 subdivisões, né? Essas são as duas escalas mais famosas. Existem outras inúmeras escalas, né? A escala que Newton propôs, né? A escala Rankine, a escala Reaumur, né? Eu posso montar a minha própria escala, né? Basta que eu seja coerente com a atribuição desses 2 pontos fixos, né? A escala Celsius ela é muito utilizada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Todas as medidas de temperaturas que são feitas, né, por exemplo, no Brasil e em grande parte do mundo, né, são feitas em escala Celsius, né? Então a gente sempre se utiliza, né, da escala Celsius para essas medidas. É bem comum você já se deparado com alguma temperatura, né, que está em Celsius. Já a escala Fahrenheit, ela é bem famosa em países de língua inglesa, né? Então, como por exemplo nos Estados Unidos, eles se utilizam bastante, né, da escala Fahrenheit, né? As temperaturas do dia a dia que eles se utilizam é uma escala que está em Fahrenheit. Bom, agora nós vamos relacionar as escalas que nós tratamos, né? Tanto a escala Celsius quanto a escala Fahrenheit, né? Isso porque se faz necessário que elas conversem entre si, né? Para que não fiquem sistemas totalmente independentes, né? Se eu faço uma medida em Celsius, outra pessoa faz uma medida em Fahrenheit, né? De certa forma, essas representações têm que conversar entre si para não ser, então, subjetivas, né? Então, ora, o que a gente vai tratar agora são formas de fazer conversões, né? Opa, escrevi errado aqui, ó. Então, a gente vai fazer conversões a respeito dessas escalas térmicas, né? Então, aqui eu peguei a escala Celsius e a escala Fahrenheit, né? Ora, tanto a escala Celsius quanto a Fahrenheit, elas são baseadas no que a gente já discutiu, nos pontos fixos, né? Primeiro ponto fixo 0, segundo ponto fixo 100 para Celsius, né? Primeiro ponto fixo para Fahrenheit 32, segundo ponto fixo para Fahrenheit 212, e aqui eu coloquei, né, ambos termômetros, um que mede em escala Celsius, outro que mede em Fahrenheit, no mesmo banho térmico, ou seja, ambos estão embebidos no mesmo sistema, né? A tendência desse sistema para o mesmo termômetro atingir o equilíbrio térmico, né? Portanto, tanto a grandeza térmica aqui quanto aqui vão ser representadas pelo mesmo tamanho, né? Então, ora, como o primeiro ponto fixo define o estado, a dilatação desse termômetro quanto desse termômetro, por mais que as escalas sejam diferentes, é o mesmo termômetro, né? Portanto, né, esse tamanho e este tamanho, né, do termômetro que está representando a escala Celsius e o que está representando a escala Fahrenheit representa o mesmo tamanho. Por isso que eu tracei uma linha que cruza o primeiro ponto fixo, que cruza o segundo ponto fixo e um terceiro ponto que representa esse estado, né, do líquido que o meu sistema está embebido, ou o corpo que o sistema está em contato, né? Tanto faz, tanto fez. Isso daí não importa. O que importa pra gente é que essa dilatação e essa dilatação vão ser as mesmas. Então, ora, agora eu vou me utilizar de uma propriedade geométrica, que é duas retas paralelas que são interceptadas por outras retas paralelas, esse
esses tamanhos têm que ser iguais, né? Então eu vou me utilizar do teorema de Thales para representar essa proporção entre esses tamanhos, né? Então a ideia é o seguinte, este tamanho, né, que eu coloquei aqui num arco laranja, esse tamanho de 0 até C está para esse tamanho de 0 até 100, assim como este tamanho de 32 até TF está para esse tamanho de 32 a 212. Então, representando essa ideia matematicamente, o que a gente tem? TC está para 100, assim como TF menos 32, que representa este tamanho aqui, está para 180, que seria 212 menos 32, que equivale a esse tamanho aqui. Ora, percebendo que 100 e 180 são múltiplos de 20, isso permite com que eu cancele eles, né? Portanto, eu vou ficar simplificando, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, para qualquer valor de temperatura em Celsius, eu consigo relacionar ela em Fahrenheit. Da mesma forma que qualquer valor de temperatura em Fahrenheit, eu consigo relacionar uma temperatura em Celsius. Então, aqui aproveitando, pessoal, eu vou me utilizar de um exemplo, né, que tem uma chance de aparecer no vestibular, né, que eu vou fazer uma referência a um livro. Mais especificadamente um livro que se chama Fahrenheit 451, né? É um livro que retrata uma sociedade distópica em que livros, né, e opiniões próprias elas são proibidas. Aqui tem um contexto histórico interessante. O livro foi escrito durante a Guerra Fria, né, e o autor do livro ele se preocupava muito com esse futuro, né, da sociedade estadunidense, com essa relação, né, afastada mais dos livros e mais próxima de uma televisão, né? Então é interessante fazer essa relação do que o autor queria dizer lá durante a década de 50 e 60 com o que a sociedade de fato estadunidense, não só a sociedade estadunidense, mas a brasileira também, né, está se tornando, né, tendo esse afasto, né, dos livros. E essa sociedade, né, que o autor propõe, ela proíbe, né, que há livros. É até interessante porque quem combate, né, a leitura, quem pega os livros e queima os livros são os intitulados bombeiros, né? São os personagens desse livro. Enfim, né, o que o livro, na capa do livro retrata, né, é a temperatura 451 Fahrenheit. Né? Essa temperatura 451 Fahrenheit, ela equivale, né, à temperatura de combustão da celulose, né, do papel. Então, o papel, ele queima a uma temperatura equivalente a 451 Fahrenheit, né, que tem todo o lance do livro. Né? Eu só quero saber o seguinte, né, se eu conheço essa temperatura da combustão em Fahrenheit, com essa conversão eu consigo calcular ela em Celsius. Então, ora, né? Então o que eu vou ter? TC sobre 5, a temperatura equivalente em Celsius sobre 5 é igual a 451, que é o que me interessa converter, menos 32 sobre 9. Só estou substituindo este valor nessa representação da conversão. Então, ora, isolando o TC, né, eu vou ficar com 5 vezes 419, né, que é 451 menos 32, dividido por 9. Fazendo essa continha, a gente chega num valor próximo de 232,77 graus Celsius, né? Então a temperatura 451 Fahrenheit, ela equivale a uma temperatura de 232,77 graus Celsius. Então, na escala Celsius, o papel entra em combustão a 233 aproximadamente graus Celsius, né? Por que eu falei que existe uma certa chance de cair isso no vestibular? Porque ano passado o autor desse livro faleceu, né? Então, acho que provavelmente em alguma forma de homenagem, né? Como as provas são feitas ano passado, no final do ano passado, existe uma chance de, sei lá, às vezes alguém quiser homenagear o autor desse livro fazendo essa referência à temperatura de combustão do papel. Agora nós vamos discutir, né, a ideia, né, a interpretação daqueles números da escala. Como, por exemplo, se a gente for para pensar numa temperatura baixíssima, por exemplo, no Brasil,
né? Pegar o Sul, por exemplo, que chega a ter temperaturas negativas, né? Vamos parar para pensar no conceito físico desse número, né? A gente vai pensando, a gente representando a ideia de temperatura pelo estado térmico de agitação das partículas, o número negativo ele não faz muito sentido, né? Se a gente parar para pensar. É lógico que como é uma escala arbitrária, não tem problema nenhum, né? Eu não estou cometendo nenhum erro em assumir esses valores negativos. Porém, se a gente for relacionar com o conceito físico, ele não permite interpretações científicas, né? Que é a ideia da agitação das partículas, né? É por isso que existe uma escala chamada de escala absoluta, né? Que ela foi meio que descoberta de forma sem querer, né? Na verdade, um cientista chamado o Lord Kelvin, né? Que ele recebeu esse título mais para frente, né? Ele estava estudando um sisteminha de como a pressão de um gás varia com a temperatura, né? Essa temperatura ele estava se utilizando em Celsius, né? E ele mantendo o volume constante, ele percebeu que quanto menor a temperatura, menor era a pressão. Isso de fato faz sentido, né? Por quê? Porque num sistema gasoso as partículas estão em movimento. Eventualmente elas colidem com as bordas desse recipiente, diminuindo a temperatura, as partículas ficam menos agitadas e a intensidade e a frequência desses choques diminuem, sugerindo que a pressão diminua. O que o Lord Kelvin percebeu é que essa dependência da pressão e da temperatura é linear. Só que ele não fez para todas as possíveis temperaturas, ele construiu um gráfico e percebeu que ele poderia extrapolar esse gráfico, né? Então o Lord Kelvin ele fez uma extrapolação desse gráfico e chegou num ponto interessante, neste ponto aqui. O que tem de interessante nesse ponto? É que nesse ponto, pessoal, a pressão é nula, né? O que significa a pressão ser nula? A pressão só é nula quando as partículas não colidem com a borda do recipiente, né? Com as paredes que envolvem o gás, né? Só que, ora, qual é a única possível forma das partículas não colidirem com o gás? Se elas estiverem completamente paradas, né? O que seria um estado, né, aparentemente absurdo, estranho de se pensar. Como é que a gente para todos os movimentos de uma partícula, sendo que as partículas elas têm um movimento intrínseco, né, de rotação, né, chamado de spin. Ora, então ele achou interessante esse ponto e chamou esse ponto de zero absoluto, que abaixo dessa temperatura, né, em que a pressão é zero, não faz sentido, não pode existir, né, algo que não seja não movimento, né? Então ele chamou esse ponto e calculou essa temperatura extrapolando esse gráfico. Ele percebeu que o ponto que caracteriza a temperatura quando não há agitação das partículas equivale na escala Celsius de menos 273,15 graus Celsius aproximadamente. Então essa é a última temperatura que a escala Celsius pode assumir, né? Por exemplo, é impossível ter um valor de temperatura na escala Celsius como, por exemplo, 290 graus Celsius negativos, né? É impossível, não existe, né, um limite, existe um limite inferior para a escala Celsius. O que o Kelvin fez? O Kelvin ele pegou esses valores da escala Celsius e simplesmente deu um conceito físico para elas, né? Se ora a temperatura representa a agitação das partículas e eu tenho um limite inferior, é interessante a gente ser coerente matematicamente com essa ideia, né? Então ele representou esse zero absoluto, né, esse menos 273,15 graus Celsius, como se fosse um zero da escala dele, né? Então ele simplesmente pegou esse ponto e adicionou 273 unidades, né, fazendo com que esse gráfico se deslocasse lateralmente para o eixo, para a origem, né? Então, ora, né? Então a minha pressão agora, nessa representação agora física da agitação das partículas, né, que é chamada de escala absoluta, foi o que o Kelvin atribuiu, né? O menor valor dentro dessa representação para a agitação das partículas é o zero, e o que de fato é o que faz mais sentido, porque se ora não há agitação, convém, né, representar matematicamente esse estado pelo zero. É por isso que ela é chamada de escala absoluta, porque é a única escala que de fato leva em conta, né, a representação física mesmo, microscópica das partículas, né? Então, qual é a simples relação da escala Celsius com a escala Kelvin? A escala Kelvin, né, ela está associada, a escala absoluta, ela está associada com a Celsius mais 273 unidades, né? Então é uma coisa interessante se pensar que a escala Kelvin ela não admite valores negativos,
né? Ela não admite valores negativos. Agora então eu relacionei simplesmente as 3 unidades, né? As 3 escalas, né? Então, ó, o que a gente já viu que a escala Celsius sobre 5 está para a escala Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9 e, né, se eu trocar a temperatura em Celsius por essa representação, temperatura em Kelvin menos 273, né, sobre 5, né? Então a gente acabou relacionando as 3 escalas, né, a escala absoluta Kelvin e as nossas escalas arbitrárias, as famosas Celsius e a escala Fahrenheit, né? Então a gente tem uma única representação para essas 3 escalas. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material, qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.